Olá, está no ar mais um programa Ponto de Vista e hoje a gente recebe o cartunista e chargista Fausto Bergossi, que completa 50 anos de carreira em 2024. Fausto, é um prazer receber você aqui novamente na TV Câmara. Olha, o prazer é meu e uma felicidade estar aqui com vocês e vamos falar de bastante coisa e de desenho, né, que é o meu forte, é o que eu faço sempre, né. Então é um prazer estar aqui, um alô especial para todos os telespectadores e ouvintes. Fausto, você está com uma exposição aberta na Biblioteca Monteiro Lobato, Sim, no centro, que chama Ainda Não Foi Dessa Vez, com 60 charges sobre a Copa do Catar, e falando um pouquinho da Copa, do Mundial, mas também dessa frustração, né, do brasileiro de sempre achar que vai chegar esse Hexa que não chega. Conta pra gente um pouco desse trabalho, que as pessoas podem conferir até final de agosto. até 25 de agosto. Então, esse é um trabalho bacana, né? Porque eu adoro futebol, né? E eu trabalho em casa e eu tive a oportunidade de assistir quase todos os jogos, né? E ficava na frente da TV com um caderno, lápis, e ia desenhando. A hora que terminava o jogo, praticamente a charge estava pronta. Já entrava na rede social lá, botava no Facebook, né? Eu acho que eu devo ser o primeiro chargista de cada jogo, né? Que saía rápido, né? E foi um prazer fazer, né? O nome é um trocadilho, né? Não foi Dexa vez, né? O Hexa que não vem, né? Então foi uma delícia fazer. São uns 56 charges, né? A última, como não poderia deixar de ser, é sobre a Argentina campeã, né? A Argentina, né? Tricampeã, né? Então foi uma delícia. E essa exposição ela está na Biblioteca Monteiro Lobato até o dia 25 de agosto. Vai ter tempo para todo mundo curtir lá, né? E não é a primeira vez que você faz essa cobertura como chargista de uma Copa, né? Você já fez, trabalhou na Copa de 86 pelo Diário Popular. Como que era a Sim, diferença naquela época, né? Que você falou, hoje em dia, com rede social, você faz a charge, já coloca direto no computador, posta, é praticamente imediato que você tem esse retorno do público. Como é que sim. era naquela época? Você também fez todos os jogos em 86? De 86 foi no México, né? Foi especial porque eu fui contratado pelo Diário Popular para fazer trabalho esportivo, porque eu tinha outro jornal da mesma empresa que chamava Popular da Tarde, né? Era só esporte. E aí foi contratado para fazer a Copa de 86 no México e foi super legal, porque o futebol eu adoro muito, tem muito a ver com a minha história lá desde criança, né? E eu já fui chargista de esporte em outros jornais também, né? E também, ao longo do tempo, eu fui fazendo sempre charge de esporte, né? E principalmente futebol, né? Que é um assunto mais ameno, né? Porque também de política eu fiz muito também, né? E já fiz várias exposições também sobre futebol, né? Sobre Copa. Fiz em Piracicaba também, uma, né? Fiz aqui em Guarulhos, uma também, no Shopping Internacional, né? Lá no corredor, assim, ficou muito bacana, né? E agora eu estava com vontade de voltar a expor em Guarulhos, né? E que a primeira exposição minha foi feita em Guarulhos, foi feita na Biblioteca Monteiro Lobato. Depois eu fiz uma no Adamastor e outro no Nelson Rodrigues, lá no Lago dos Patos. Então tinha que voltar para a biblioteca Monteiro Lobato. Calhou, né? Então eu estava com o trabalho pronto, aconteceu e fiquei muito feliz com o resultado. É praticamente um ciclo, né? Porque você está perto de completar 50 anos de carreira, já trabalhou nos principais jornais do país, tem 17 livros lançados. Queria que você falasse assim, se teve algum momento que foi mais marcante para você? Você falou, a primeira exposição foi aqui em Guarulhos, na Biblioteca Sim, Monteiro Lobato. Toda a sua trajetória, nesses todos os jornais que você trabalhou, tem algum momento que te marca mais, uma charge em específico, alguma coisa que não sai da sua memória? sim. Guarulhos para mim é muito especial, que a minha carreira começou aqui. No dia 2 de janeiro de 2024 vai completar os 50 anos. Estou quase chegando, né? E num jornal chamado Guaru News, né, que não existe mais, depois virou Folha Metropolitana e também criaram o Metro News e tal, né? E assim, depois eu fui trabalhar na imprensa de São Paulo, a carreira foi sempre indo adiante, né? E eu tive a felicidade de trabalhar nos grandes jornais, ser chargista da Folha, TV Cultura, né?
E na questão das charges, é difícil assim escolher uma assim, porque são centenas e centenas, né, Deve ser de mais de centena criação, né? até. Mas tem muita coisa. Mas assim, se você perguntar qual que eu gosto mais, né, muita coisa de política, né, especialmente de política, e de esporte, são as que eu fiz mais e que gosto mais, né, de fazer. Atualmente eu não estou fazendo charge política, eu estou mais concentrado em projeto de livros, de exposição, mas essa daqui que está rolando em Guarulhos foi aquele desejo de voltar na Biblioteca Monteiro Lobato, né, e aproveitar o material que estava pronto, né, então... E você nasceu no interior de São Paulo, em Reginópolis, né? Chegou ainda criança a Guarulhos, você falou que começou a sua carreira aqui. Desenhar sempre foi algo assim natural para você? Você começou desde criança? Sim, eu nasci numa cidade chamada Reginópolis, bem no interior de São Paulo, né? Eu vim para Guarulhos ainda criança, eu passei um pedacinho da minha infância em Guarulhos. Eu cheguei aqui em 66, ia fazer 14 anos. E então assim, o desenho é um dom, né? Como se falam, né? Por exemplo, se eu voltar na linha do tempo, a primeira lembrança minha, estava com o gibi na mão, não sabia ler ainda, aí via um desenho bonitinho lá, minha mãe lia para mim, ou contava uma historinha para mim. Então, essa é a primeira lembrança minha, com 6 anos mais ou menos, né? Então, o desenho nunca deixou de estar presente na minha vida, né? E também nunca ganhei um dinheiro se não fosse com o meu desenho. Eu tentei outras coisas. Eu sou um metalúrgico. Você é Eu metalúrgico. fiz Senai aqui em Guarulhos, né? E como que foi esse processo de fazer do desenho sua profissão mesmo? Quando é que você se tornou um profissional do desenho, um chargista? Sim, olha, eu fiz Senai, né? Eu fiz ajustagem mecânica, né? Para assim um desejo do meu pai, que meu pai ele não tinha consciência de que um filho poderia ser um desenho, daria dinheiro, alguma coisa, ele não tinha. Mas aí eu fiz, mas assim eu não consegui trabalhar nessa área de metalurgia, né? Pelo que eu tinha feito no Senai. Mas aí quando eu fui procurar emprego para trabalhar, na primeira porta que eu bati, peguei meu caderninho embaixo do braço, né? A primeira porta que eu bati, eu consegui emprego. Aí nunca mais parei, entendeu? E era no jornal. Era no jornal, um jornal chamado Diário de Guarulhos, bem antigo, né? Isso daí foi em 1972. Eu só me tornei profissional em 2 anos depois, em 74, né? Então, mas assim, esse período foi como se fosse uma escola, assim, para mim. 2 anos depois, eu não sabia nada. 2 anos depois eu já estava preparado, sabia o que eu queria e nunca mais parei, entendeu? Depois fui para a imprensa de São Paulo e minha carreira rolou assim legal, né? E esse seu início de carreira foi durante um dos períodos mais restritivos da ditadura militar, né? Sim. Como é que foi para você? Como é que era o clima dentro das redações? Você trabalhando com jornalismo, a imprensa é sempre foco de repressão de governos totalitários. Você chegou a sofrer algum tipo de represália, tipo, censura? Como é que foi? Então, eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Diário de Guarulhos, era bem ditadura, inclusive em Guarulhos não tinha prefeito, tinha um interventor em Guarulhos, né? Mas quando eu comecei profissionalmente, eu já comecei a trabalhar com uma equipe grande de jornalistas que tinham vindo de São Paulo para fazer o jornal Guaru News local, né? E eu era assim o mais novo da redação, né? E eles me ajudaram muito, eles ficavam sempre de olho. Então todo o trabalho que eu fazia passava pelo crivo lá do diretor e tal, né? Do diretor de redação, né? E acabava saindo assim, tive alguns probleminhas assim, mas não muito grave, né? Mas porque assim o período era muito complicado. Por exemplo, quando eu trabalhei no jornal Última Hora em 77. Em 77 estava complicada a situação política no Brasil, né? Teve um golpe dentro do golpe mesmo, né? Aquela história do Geisel e tal, né? E tinha
tinha acontecido alguma coisa com Vladimir Herzog, então tudo que eu fazia os caras ficavam de olho lá e de repente algum trabalho que eu fazia que não podia, não saía publicado, né? Então não aconteceu nada assim de muito grave não, sinceramente, né? Nunca fui preso. Nunca foi preso. E nunca fui demitido também por algum problema maior assim, né? Agora, recentemente, no governo passado, o jornalismo brasileiro também sofreu com alguns ataques, né? Inclusive, teve um caso que ganhou bastante destaque do chargista Renato Aroeira, que foi intimidado pelo Estado Sim. também por ter feito uma charge. E vários chargistas saíram em apoio a ele. Como é que você vê também esse tipo de repressão agora, né? A gente passou você que passou, né, por um período de ditadura, redemocratização, e depois essa volta, assim, de uma tentativa de intimidar um jornalista, um Sim. chargista. O governo passado foi muito complicado, não vou entrar muito em mérito, né? E o Aroeira fez uma charge pesada, né? O Aroeira é meu amigo, trabalhei com ele, e aí ele fez uma charge e foi censurada. E em solidariedade ao Aroeira, centenas de cartunistas fizeram a mesma charge continuada, né? E eu fiz uma também, continuada. Aí depois ele acabou ganhando o prêmio Vladimir Herzog pela charge dele, né? E o governo teve que recuar depois, né? Porque, poxa vida, a censura não existe, a Constituição nossa não permite, né? Então foi interessante esse fato daí, né? Foi uma coisa marcante para nós chargistas, né? Essa união da categoria. Sim, a união da categoria e depois o Aroeira teve a solidariedade de todos, né? Não só também dos desenhistas, mas dos jornalistas em geral, né? E acabou ganhando o prêmio Vladimir Herzog, fantástico, né? Tá certo. Fausto, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente fala mais da sua carreira, dos seus livros lançados também, que são muitos, que Legal. é o seu foco agora, né? Então sai daí, daqui a pouco tem mais ponto de vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o chargista Fausto Bergossi. Fausto, a gente estava falando um pouquinho desse período de ditadura que você pegou, esse processo de censura, e agora também tivemos a pandemia, que foi um momento de crise, né? Às vezes, momentos de crise são até férteis para a arte, as pessoas criam mais. Como é que foi para você também, vivendo crise econômica, pandemia, isolamento social, você conseguiu em casa criar mais? Então, é assim, eu tinha parado de fazer a charge política nos jornais, né, assim, seguir um rumo mais diferente no meu lado de artista plástico e voltar ao lado deixar um pouquinho a charge de lado, né, a charge política de lado e voltar pro cartoon, né, que o cartoon é humor puro, né, é o que eu mais gosto, na verdade, né. Mas assim, aí pintou a pandemia. Eu falei, não, eu vou fazer charge. Aí fiz charge todo dia, fiz um monte de charge, publiquei bastante, para poder combater esse lado da pandemia, né, para as pessoas se vacinar, para se cuidar. E eu fiquei em casa o tempo todo, que eu trabalho em casa, no meu estúdio, né. Então eu fiz muita charge da pandemia, porque eu achei que é um assunto muito importante, saúde, né. E foi um trabalho bacana, assim, da pandemia. Fiz muitas, assim, né? E aproveitei o momento, né? E o isolamento eu obedeci direitinho, bacana, né? Porque não tem problema, tem a minha aposentadoria e tal, tá garantida. E fico lá no meu estúdio, e aí aproveitei e fiz um monte de coisa. Aí fiz as minhas pinturas, aí, desenvolvendo bem o lado de artista plástico, né? Fiz quadrinhos, editei um livro, né? Editei 2 livros, na verdade, né? Eu fiz um até bacana, chamado Dó, Ré, Mi, Fausto, né? Só de músicas, né? E músicos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que já vem de família. Meu pai era músico, meu avô era maestro, né? E aí eu aproveitei esse isolamento e editei o Dó, Ré, Mi, Fausto. E continuei com o meu lado
de cartunista, né? Fiz muita coisa de humor também, assim, porque as pessoas estavam muito derrubadas, muito tristes, foi um período horrível, né? Gente morrendo e tal, né? Aí eu tentei fazer um desenho com mais humor, assim, não só além das charges, né? Para as pessoas poderem voltar a ficar, sorrir e sentir melhor, né? Até passar essa fase que felizmente passou, né? Você falando de charge, de cartoon, explica pra gente, que às vezes as pessoas não sabem exatamente a diferença, né? Explica Sim. rapidamente a diferença de charge, de cartoon. Isso é uma coisa interessante, porque assim, sempre quando eu vou dar alguma palestra, vou falar com pessoas assim, sobre o meu trabalho, eles perguntam: Fausto, o que é charge, o que é cartoon? Então, seria assim, o nome genérico assim do nosso trabalho é cartoon, cartunista, né? Eu sou cartunista. Mas o cartunista, ele faz um pouquinho de cada coisa, assim, da área gráfica, assim, né? Então, você tem a charge. A charge, ela está retratando um fato, né? Você pode fazer charge de esporte, como esse que está rolando na exposição, né? Ou de política, de saúde, economia, mas pegando um fato. Essa é a charge. É um trabalho jornalístico a charge, tá? E o sentido da charge é o humor, né? A charge ela tem que ter humor e ser crítica, né? Não pode fazer charge a favor, entendeu? Ela tem que ser sempre crítica, né? A qualquer governo, né? E o cartoon é diferente. O cartoon é a piada desenhada, né? É aquela coisa engraçada que pode ter. Se não tiver um balão, ela tem uma linguagem universal, né? Todo mundo vai ler e vai entender, porque o desenho já é a linguagem, né? E o ser humano é igual em todo canto, né? Tem os mesmos sentimentos, as mesmas propostas, né? A charge tem um problema, assim, se você faz um assunto muito local, ela fica muito local. Se você vai fazer uma charge, por exemplo, da guerra da Ucrânia e da Rússia, já é um assunto internacional, né? Então é uma leitura mais universal, né? E também dentro da arte gráfica tem o quadrinho, a história em quadrinho. Eu faço história em quadrinho também, né? E tem a ilustração. A ilustração você pega qualquer um tema, você faz um desenho bonito, está ilustrando, né? Então, basicamente é isso, a ilustração. E tem a caricatura. Ah, caricatura. A Você faz caricatura caricatura? é muito específica, né? A caricatura ela nasceu para ser crítica, né? Para criticar os poderosos lá, e fez a caricatura, porque a caricatura ela deforma um pouquinho, né? Já, né, nessa deformação da personagem já tem uma crítica ali, né? Ela nasceu para isso, no século XVII, né? E Annibale Carrari, né? É o cara que criou a caricatura, né? Italiano ele era. E então tem a caricatura, a ilustração, o cartoon e a charge, né? Tudo tem basicamente o toque de humor, né? A não ser a história em quadrinho. A história em quadrinho você pode contar uma história trágica, uma história engraçada, né? Mas dentro do contexto, né? Mas a arte é aquela, né? É o desenho, né? Entendeu? E você já está com 17 livros lançados agora, e você varia, né? Desde história em quadrinhos, coletânea de charges. Inclusive, você trabalhou também com histórias infantis. Tem um livro que você lançou, Nós Passarinhos, que você fez em parceria praticamente com o seu neto. Você colocou desenho dos dois. Conta um pouquinho desse Isso foi projeto. muito especial. Porque o meu neto, ele completou 10 anos agora, né? Então, há 2 anos atrás, eu juntei ele gosta de desenhar passarinho, né? Então ele desenhou, eu peguei um monte de desenho de passarinho dele e falei: poxa vida, eu vou dar de presente, vou dar de presente para o Theo, né? Ele chama Theo, um livro, vou editar um livro com ele, meu parceiro, né? Aí eu peguei meus desenhos de passarinho e os desenhos dele. Então ficou um livro bacana chamado Nós Passarinhos. O Fausto e o Theo, né? Então ficou um livro bacana, é infantil, né? E ele adorou, né? Foi um belo presente para ele, né? Tá com 8 anos, né? E esses dias eu encontrei com ele, eu falei: Theo, vamos fazer outro livro?
mas o que eu vou fazer? Eu falei, de passarinho você já fez, inventa outro motivo, aí a gente faz outro livro junto, né? E, então, atualmente, eu estou fazendo um livro de quadrinhos, né, que chama-se Histórias de Esquina. Né? Tudo acontece na esquina, né? Porque você chega na esquina, tem rua tal com rua tal, né? E a minha ideia, assim, de juntar os personagens na esquina, né? Então tem encontros improváveis e encontros prováveis, né? Por exemplo, tem uma historinha que é um encontro improvável, né? Que é o Beethoven, do século XIX, né? Se encontrando com Patativa do Assaré, que é do século passado, né? É conhecido, o Patativa do Assaré, né? Aí você imagina o Beethoven visitando o Patativa lá em Assaré, um calor assim infernal, né? O Beethoven sai da Áustria, da Alemanha, os casacos assim suando, e aí ele vai conversar com o Patativa do Assaré. Aí é um diálogo interessante, porque o Beethoven era surdo e o Patativa cego. Aí tem lá a historinha interessante. E tem o encontro provável. Por exemplo, uma das últimas que eu fiz é a Dona Ivone Lara se encontrando com a Clementina de Jesus, né? Certamente elas eram amigas lá no Rio, então esse encontro é provável, né? Então o livro é rico nessa parte da história, né? E sempre personalidades. Sim, tem todas as tem 36 histórias, né? Tem Monteiro Lobato, tem Dorival Caymmi, tem Beethoven, tem Dom Quixote, tem Camões, Patativa do Assaré, tem Padre Cícero. Então é bem rico, e embaixo de cada historinha, que a historinha tem uma ideia própria ali, né? Nos balãozinhos, né? Aí tem um texto falando de cada personagem. Então é um livro bem rico por isso, né? Legal. E agora, voltando para os animais, você também tem um livro de gato, Gataiada. Tem o Gataiada. E eu vi que você tem algumas aquarelas nesse livro. Ele é todo em aquarela. Como é que você utiliza também as diferentes formas de se expressar artisticamente, diferentes técnicas? Sim, isso é legal, porque assim, eu gosto de todas as técnicas, né? Eu faço aquarela, faço assim, no computador, né? Tem um programa chamado Photoshop que eu uso muito, né? Faço com grafite, com acrílico, eu vou fazendo de cada jeito, assim, né? E algum tempo atrás eu me interessei por xilogravura, então eu fui lá, comprei o material e fiz uma série de xilogravura, que é muito bacana, né? Na madeira ali, né? Para sair um pouquinho do papel, né? Do papel e o lápis ali, né? Isso é bacana. Mas você sempre trabalha com a coisa física mesmo? Com Sim. Papel, lápis? Papel, basicamente... Depois que você passa para o computador, você não trabalha assim, direto no tablet? Não, eu tentei no tablet, mas eu não consegui me adaptar. Porque assim, eu tenho que desenhar com a caneta lá no vazio para ver o traço na tela, eu não consegui. Então, assim, eu pego o papel físico mesmo, papel, desenho e depois passo no computador, né? Para botar cor, dar efeitos e tal, né? Mas também eu gosto muito de sujar mesmo, sujar a mão com as tintas lá, pintar. A aquarela é uma delícia, né? Então, eu sempre busco todas as técnicas, né? Faz parte do processo criativo isso mesmo, Sim, né? E agora a questão do Gataiada foi um livro bacana de fazer, né? Porque minha filha adotou um gatinho chamado Pistolinha, olha só. E o Pistolinha era muito engraçado, né? E eu ficava sempre desenhando ele e tal, né? E eu falei, eu vou fazer um livro, porque os gatos são bonitos, né? Que maravilhoso. Eu adoro os cachorros também. Até preciso fazer talvez chama... Bom, acho que não vai poder chamar cachorrada, né? Não vai pegar bem. Não vai pegar. Mas eu vou fazer de cachorro. Mas o gato, o Pistolinha estava muito presente, assim, né? Então eu fui fazendo cartoon, fiz aquarela.
eu estava desenhando, assim, ele ficava na minha mesa de luz lá, ele ficava lá dormindo, lá eu fotografava, desenhava ele, então, e aí eu convidei minha filha, é a jornalista, minha filha, para fazer o prefácio do livro, né? Então ficou um livro bonito, Gataiada. Fausto, a gente já está quase acabando o nosso tempo. Eu queria que Puxa você vida. falasse um pouquinho dos seus projetos futuros agora, né? Sei que recentemente também você participou de homenagem ao Ziraldo, foi num bate-papo em escola falando também sobre essa relação, Sim, né? O que você tem agora de projeto para frente, nessa comemoração também de 50 anos de carreira? Tem alguma coisa preparada? tem alguém preparando algumas coisas para mim, né? Vamos ver o que rola aí. Mas é uma data redondinha, cinquentinha, né? Agora, quanto aos projetos, bom, atualmente eu estou fazendo Histórias de Esquina, que eu falei. Ainda eu pretendo fazer lançamentos do História de Esquina. E esse mês também tem o lançamento de um livro que eu fiz com uma amiga que é poetisa, né? Poeta, poetisa. Aí ficou o cartunista e a poetisa. Vai ser lançado, esse livro está pronto. Vai ser lançado esse mês, talvez no dia 17. Então, os projetos são esses. A minha vontade é de fazer livro, mas é muito complicado, trabalhoso, mas é um prazer de fazer, né? Então, o projeto é exposição, lançamentos, talvez mais um livro, não sei, né? E desenhar bastante, né? E pode ser que eu para compensar o gataiada, eu faça um de cachorro, né? Mas eu já tenho um mote. Seria Soltando os Cachorros. Né? Assim, em todo lugar que eu viajo, eu fotografo gente passeando com cachorro, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, né? E aí fica uma série bacana, né? Porque aí dentro de um desenho que eu, por exemplo, eu fotografo fora do Brasil, você tem a cultura local, a maneira, as pessoas, né? Que eu desenho a pessoa e o cachorro. Então isso aí pode dar samba, ou Pode. pode dar livro. Daí você volta aqui para falar com a Aí eu gente vou do falar do Soltando os Soltando os Cachorros. Cachorros. Obrigada, Fausto, pela sua participação e convido as pessoas a verem a sua exposição até dia 25 de agosto. Legal. Posso Pode convidar? convidar, pode olhar para lá e convidar. Gente, olha, eu convido a todos para conferir a minha exposição, que chama-se Não Foi Dessa Vez, que o Brasil não ganhou, né? Eu torci para o Brasil, juro, né? Mas deu Argentina, ótimo, né? América do Sul, Hermanos, Messi, né? E são 56 desenhos, né? E vai ficar até o dia 25 de agosto. Vai dar tempo. Porque o mês que vem é férias, já pode levar a criançada, não precisa faltar na escola, né, e tal. Todos convidados, tá bom? Fico honrado com a presença de cada um. Obrigada, Fausto. Bom, e para finalizar esse programa, a gente ainda vai ver o Fausto fazendo aqui no estúdio uma charge para a gente ao vivo. Então não saia daí. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.